O futebol mudou. Mudaram as regras. Mudaram os calendários. Mudaram os contratos. Mudaram as redes sociais. Mas uma coisa permanece absolutamente igual. O tempo continua sendo o maior juiz de todos. Em uma era em que jovens são rotulados antes de amadurecer, em que promessas viram manchetes antes de virarem jogadores, e em que a ansiedade atropela qualquer processo, o silêncio se tornou algo raro no futebol. E, curiosamente, necessário. Porque algumas histórias não nascem para fazer barulho. Elas nascem para durar. É nesse cenário que surge Lucas Zuccarello. Não como fenômeno. Não como salvador. Não como resposta imediata. Mas como algo mais difícil de encontrar hoje. Um jogador em construção. Quando falamos de base no Vasco da Gama, falamos de algo maior do que categorias inferiores. Falamos de identidade. O Vasco não é apenas um clube formador. É um clube moldado por meias. Quem viveu outras gerações sabe. O coração do time quase sempre pulsou no meio-campo. Roberto Dinamite começava ali. Juninho Pernambucano mandava dali. Felipe pensava dali. E Felipe Coutinho surgiu dali. Por isso, todo meia que desponta em São Januário carrega um peso invisível. Um peso histórico. Emocional. Inevitável. Zuccarello cresce nesse ambiente. E cresce sabendo disso. Ele não chegou cercado de holofotes. Não foi vendido como joia rara. Não virou manchete de capa. Chegou em silêncio. Observado. Analisado. Em setembro de 2022, vindo do Sport Recife, desembarcou no Vasco como aposta, não como promessa. E isso muda tudo. Lucas Zuccarello é ítalo-brasileiro. E esse detalhe ajuda a entender seu futebol. De um lado, a criatividade brasileira. Do outro, a leitura tática italiana. Ele não joga no improviso puro. Mas também não é engessado. Existe liberdade, mas com responsabilidade. Criatividade, mas com leitura. Talento, mas com disciplina. Para quem acompanha futebol há décadas, esse tipo de perfil chama a atenção. Porque jogadores assim duram mais. Zuccarello é um meia ofensivo, mas essa definição é apenas o começo. Ele atua centralizado, mas flutua. Aparece pelos lados. Se apresenta para o jogo. Tem controle em espaço curto. Boa condução. Visão antecipada. Mas o que mais chama a atenção não está nos pés. Está no tempo. Ele não se apressa. Não força jogadas para aparecer. Não joga contra o relógio. Em um futebol viciado em urgência, Zuccarello joga como quem entende que o jogo não acaba no próximo lance. E isso, para um jogador tão jovem, é raro. Mas aqui surge a pergunta inevitável. Até onde o silêncio protege, e a partir de quando ele cobra? Toda grande promessa no Vasco enfrenta, mais cedo ou mais tarde, um espelho inevitável. Ele não fica pendurado na parede. Não aparece em placas. Não é citado diretamente. Mas está sempre ali. O nome desse espelho é Felipe Coutinho. Não porque os jogadores sejam idênticos. Eles não são. Mas porque Coutinho representa algo maior. O último grande meia ofensivo revelado na colina que atingiu o topo do futebol mundial. E, no Vasco, memória pesa. Coutinho surgiu em outro tempo. Outro futebol. Outro contexto institucional. Era um jogo mais aberto. Menos físico. Menos tático. Mais permissivo ao talento puro. Zuccarello surge em um futebol diferente. Mais intenso. Mais estudado. Mais implacável com quem não acompanha o ritmo. Compará-los diretamente é injusto. Mas ignorar a comparação é impossível. As semelhanças existem, e é por isso que o paralelo surge naturalmente. Ambos atuam como meias técnicos. Têm visão de jogo acima da média. Conseguem jogar centralizados ou pelos lados. Tomam decisões com rapidez mental. Mas as diferenças dizem ainda mais. Coutinho era mais explosivo no drible curto. Buscava o duelo individual com mais frequência. Jogava mais próximo da área. Zuccarello é mais cerebral. Prefere organizar antes de acelerar. Participa mais da construção do que da finalização. Um resolvia. O outro conecta. E isso muda tudo. A comparação, quando mal feita, vira armadilha. Porque cria uma expectativa de destino, não de processo. O torcedor passa a olhar o jogador não pelo que ele entrega hoje, mas pelo que espera que ele seja amanhã. E o futebol cobra caro quando alguém tenta pular etapas. Aqui mora um dos maiores riscos para Zuccarello. Não o talento, não a técnica, mas o ambiente. O Vasco conhece essa história. Já viu promessas queimarem por pressa. Já viu jovens se perderem tentando corresponder a rótulos que não pediram para carregar. Por isso, a gestão de Zuccarello chama a atenção. Sua estreia no time profissional, em 2025, foi tratada como marco, não como virada de chave. E isso é raro.
Pouco depois, o retorno ao sub-20 para disputar o brasileiro da categoria não foi um recuo. Foi proteção. Foi entendimento de que jogador não se forma em vídeo de estreia, mas em sequência, confiança e adaptação física. Esse tipo de decisão separa carreiras longas de histórias interrompidas. Porque o futebol profissional não cobra apenas talento. Cobra corpo, cabeça, resistência emocional. E Zuccarello ainda está nesse processo. Outro detalhe passa despercebido para quem olha só números. Zuccarello é ambidestro. Não como curiosidade, mas como ferramenta. Ele conduz com as duas pernas. Passa com as duas. Finaliza com as duas. Isso reduz previsibilidade. Aumenta opções. Dificulta a marcação. Jogadores assim tendem a envelhecer melhor no jogo. Na base do Vasco, Zuccarello não foi o mais midiático, mas foi o mais constante. Conquistou títulos. Participou de campanhas sólidas. Entregou regularidade. E constância é o primeiro sinal de maturidade no futebol. Em janeiro de 2025, a renovação de contrato até 2028 deixa claro um posicionamento. O clube diz, sem alarde: você é importante, mas vamos respeitar seu tempo. Poucos jovens recebem esse tipo de mensagem. Mas aqui surge a pergunta que todo torcedor experiente faz: o silêncio protege ou esconde? Até que ponto a paciência constrói, e quando ela vira adiamento? O futebol profissional não espera para sempre. E é exatamente aí que começa o verdadeiro desafio de Zuccarello. Existe um momento na carreira de todo jogador em que o futebol deixa de ser promessa e passa a ser cobrança silenciosa. Não vem com manchete. Não vem com cobrança explícita da torcida. Não vem com pressão declarada do treinador. Ele vem no ritmo, no choque, na intensidade diária dos treinos. E é exatamente aí que Lucas Zuccarello se encontra agora. O futebol profissional não perdoa descompasso físico. Não importa o quanto o jogador pensa rápido. Se o corpo não acompanha. Não importa a leitura. Se o tempo de execução não existe. O salto da base para o profissional não é técnico. É fisiológico. E esse talvez seja o maior desafio de Zuccarello neste momento. Na base, o jogo permite mais tempo. Mais espaço. Mais margem para errar. No profissional, cada segundo é disputado. Cada toque é pressionado. Cada decisão é julgada em tempo real. Zuccarello sente isso. Não como limitação definitiva, mas como adaptação necessária. Seu jogo é baseado em leitura, controle, escolha correta. Mas o futebol profissional exige também resistência a contato, intensidade sem bola, capacidade de repetir ações em alta rotação. Isso não se constrói da noite para o dia. Aqui entra um ponto fundamental que o torcedor mais experiente entende. Físico se constrói. Cabeça, não. E Zuccarello tem cabeça. Ele não força jogadas para compensar. Não tenta acelerar o jogo artificialmente. Não se perde emocionalmente quando o ritmo sobe. Isso é raro. Muitos jovens, ao sentirem a pressão física, passam a jogar contra o próprio estilo. Zuccarello, até aqui, mantém identidade. Mas manter identidade não significa ignorar a evolução. O futebol moderno exige adaptação constante. E o desafio agora é equilibrar duas coisas. Não perder o que o torna diferente. Adicionar o que o torna competitivo. Esse equilíbrio define carreiras. Outro fator pouco discutido é o calendário. O jogador jovem não sente apenas o jogo. Sente a sequência. Treino. Viagem. Concentração. Repetição. O corpo ainda está em formação. E a mente precisa aprender a lidar com rotina profissional. Por isso, o retorno de Zuccarello ao sub-20 após a estreia não foi cautela exagerada. Foi leitura correta do momento. Foi entender que queimar etapas não acelera processo, destrói. Existe uma armadilha comum no futebol brasileiro. Quando o jogador não estoura rapidamente, passa a ser visto como alguém que não virou. Esse rótulo é cruel e injusto, porque ignora o tempo real de maturação. Zuccarello ainda não é protagonista do profissional, mas também não é coadjuvante perdido. Ele está no meio do caminho. E esse é o trecho mais perigoso da carreira de um jogador. Aqui, surgem 3 riscos claros. Pressa do ambiente. Ansiedade externa. Autocrítica excessiva. Se qualquer um deles se sobrepuser ao processo, o jogador se perde. O Vasco, até agora, parece consciente disso. Renovação até 2028. Minutos controlados. Exposição gradual. Isso não é falta de ambição. É gestão. Mas o futebol não é laboratório. Em algum momento, o teste vem. E ele virá. Zuccarello precisará mostrar que consegue sustentar intensidade por mais tempo. Resistir ao contato físico. Manter clareza mental sob pressão constante.
Esse será o verdadeiro divisor. Não o drible. Não o passe bonito. Mas a capacidade de repetir o bom jogo. Para o público que acompanha futebol há décadas, isso é familiar. Quantos talentos já vimos desaparecer não por falta de bola, mas por não suportar o ritmo? O jogo mudou. E quem não muda junto, fica. Zuccarello ainda tem algo a seu favor. Tempo. Tempo de contrato. Tempo de idade. Tempo de construção. Mas tempo só ajuda quem sabe usá-lo. Toda história de promessa carrega uma pergunta inevitável. Até onde esse jogador pode chegar? No caso de Lucas Zuccarello, essa pergunta precisa ser feita com cuidado. Sem empolgação precoce. Sem projeções irreais. Sem a necessidade de criar um novo ídolo antes da hora. Porque o maior risco para jogadores como ele não é a falta de talento. É o excesso de expectativa. Zuccarello não é um jogador de ruptura constante. Não é aquele meia que decide sozinho com um drible curto toda a partida. Não é o jogador que vai resolver jogos grandes apenas pela ousadia. E isso não é uma crítica. É um perfil. O teto de Zuccarello está ligado a outro tipo de valor no futebol moderno. Ele pode se tornar um meia de controle, um organizador entre linhas, um jogador que dá fluidez ao jogo, alguém que melhora o coletivo sem chamar o jogo para si o tempo todo. Esse tipo de jogador não viraliza facilmente, mas é indispensável em times organizados. Para o Vasco, isso é ainda mais simbólico. O clube passou anos buscando soluções imediatas, apostando em atalhos, pulando etapas. Zuccarello representa o oposto disso. Ele não é correção emergencial, é construção. Se o processo for respeitado, o cenário mais realista é claro. Primeiro, consolidação gradual no elenco profissional. Depois, minutos consistentes em jogos de menor pressão. Na sequência, participação mais frequente em partidas decisivas. Nada disso acontece em linha reta. Haverá jogos bons, jogos medianos, jogos ruins. E isso faz parte. A pergunta não é se Zuccarello vai errar. Ele vai. A pergunta é como o ambiente vai reagir a isso. O futebol brasileiro costuma ter dificuldade em lidar com jogadores que não explodem rapidamente. Se não vira manchete em 6 meses, passa a ser visto como decepção. Esse é um erro histórico. E talvez o maior desafio de Zuccarello não seja técnico, nem físico. Seja sobreviver à impaciência. O futebol europeu valoriza jogadores como ele. Não os gênios improvisadores apenas. Mas os jogadores que entendem espaço, mantêm ritmo, tomam boas decisões, sustentam desempenho coletivo. Se Zuccarello se consolidar no Vasco, o mercado naturalmente observa. Mas isso é consequência, não objetivo imediato. Comparações continuarão existindo. Sempre existirão. O nome Felipe Coutinho continuará surgindo. Mas aqui está o ponto mais importante de toda essa análise. Zuccarello não precisa ser melhor do que Coutinho. Ele precisa ser funcional no futebol de hoje. E o futebol de hoje premia a inteligência. A maturação de um meia leva tempo. Mais tempo do que a maioria dos torcedores aceita. Mas quando acontece, costuma gerar carreiras longas, sólidas, respeitadas. Zuccarello não é promessa de craque mundial. E isso é libertador. Ele é promessa de jogador útil, inteligente e adaptável. Se isso se confirmar, o Vasco ganha. E o jogador também. O futebol ensina algo que só o tempo confirma. Nem todo talento precisa explodir. Alguns amadurecem. E esses, quando prontos, duram mais. Se 2026 marcar o início da consolidação de Zuccarello, não será com fogos. Será com minutos, decisões corretas e jogos bem lidos. E talvez seja exatamente isso que o Vasco precise agora. Menos pressa, mais processo. Se você gosta de futebol analisado com calma, memória e responsabilidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e participe da conversa. Comente. Zuccarello precisa de mais tempo ou já merece sequência no profissional? Aqui, o futebol não é tratado como produto. É tratado como história. E algumas histórias não fazem barulho quando começam.